Fala, fiel, beleza? Mais um vídeo no canal aí, bora ver o sorteio, o que deu no sorteio do Coringão para começar a pré-Libertadores aí. O sorteio foi legal pro lado do Corinthians, não foi tão legal pro lado do Bahia, né? O Bahia parece que deu um azar, graças a Deus a gente não pegou time boliviano no meio do caminho, não vai ter que ir pra altitude nem nada. Então, rapaziada, vamos dar uma olhada no que a galera da ESPN tá falando sobre esse grupo do Corinthians. Esse grupo não, esse confronto do Corinthians. Vamos ver o que tá rolando aí, quais são as expectativas, quais são os times que vai estar no meio do caminho do Corinthians aí, rapaziada. Bora lá ver. Vamos ouvir o presidente do Corinthians, que falou ontem. Aliás, Corinthians e Bahia já sabem os seus adversários na fase prévia da Libertadores. E a gente fala disso a partir de agora, ouvindo o presidente do clube que projeta o ano de 2025. É um torneio que todos os corintianos e nós também hoje como direção, a gente fica muito feliz de poder participar. É uma competição muito difícil, onde estão os principais, né? E pra gente vai ser muito importante. E isso é um novo desafio pra gente. E para você, corintiano, pode ter certeza, a gente não vai medir esforços para isso. O Corinthians vem muito mais forte em 2025. O Corinthians tem que estar sempre ali entre os quatro e sempre brigando por título. Não tenha dúvida que para o ano que vem, 2025, se Deus quiser, temos um planejamento, temos um elenco. É um Corinthians completamente diferente do que nós pegamos em 2024. E o ano que vem você pode ter certeza que a gente vai brigar por títulos e vai ser um campeonato brasileiro muito melhor. Apesar que estou muito feliz terminando o ano, não imaginávamos, acho que nem o corintiano mais fanático imaginaria que isso poderia acontecer. A nossa preocupação realmente sempre foi sair dessa zona de desconforto, né? Tá aí o presidente do Corinthians falando sobre 2025. Pode comemorar então, hein, prof? E ele nem sabia do sorteio aí ainda, né? Certo. O Boxing Day. Vai, Eugênio. É a sua hora de brilhar, Eugênio. Ah, é pra ler a tela ali? É a sua hora de brilhar. Você que é o mestre dos colombianos, bolivianos, peruanos. O Capitão América, segundo a nossa Temos produção. ali uma das linhas, né? O Bahia pegou pra mim o adversário mais difícil. Já? Strongest. Pegou logo de De primeiro. cara, né? Na minha lista dos mais difíceis, estava encabeçada pelo Strongest. Mas se passar, Se passar, ele teoricamente tem um adversário mais fácil, né? Ou Boston River do Uruguai, ou Ñublense do Chile. E aí, passando por esse segundo adversário, já estará na fase de grupos. Lembrando, passando pelo The Strongest, indo ali para a terceira fase, o time já está classificado pelo menos para a Conmebol Sul-Americana. Certo? Mesmo que perca, Mesmo que perca na terceira fase. Então, assim, vencendo o The Strongest, pelo menos disputa a Sul-Americana. Não é o interesse do torcedor do Bahia. Não, nem do Corinthians, nem do Boca, de ninguém. Eu só tô falando melhor que que nada. pelo menos você tem garantido 6 O datas. Bahia pega o mais difícil para começar e depois ele, passando por essa provação que é jogar com o Strongest na altitude, lá em La Paz. Mas o Boca também tem adversários. o caminho do Boca é chato. É chato, hein? 2 times de camisa assim, camisa. O Nacional já foi vice-campeão. E Aliança se Lima. passar, ainda tem o Medellín, né? Acho que o problema do Boca é ele mesmo. É. E do outro lado, Monagas e Defensor contra o Cerro Porteño. Um representante da Colômbia que joga contra o Melgar. Um representante da Bolívia ou o El Nacional, certo? Que joga contra o Barcelona do Equador. Que se passar para a terceira fase, joga contra a Universidade Central da Venezuela ou o Corinthians. Que história é essa, prof? É o contrário do Bahia. A Universidade Central é estreante em Libertadores, tem lá sua tradição na Venezuela, mas num tempo em que o futebol era outra coisa, a Venezuela era outra coisa. Campeão dos anos 50 não conta, né? Agora, se passar, pega principalmente o Barcelona de Guayaquil, é complicado. O El Nacional, você sabia que o El Nacional foi um dos primeiros adversários do Corinthians na história da Libertadores? Ah, é? Em 77, a primeira Libertadores do Corinthians, o grupo era o Inter de Porto Alegre, porque naquele tempo os times do mesmo país, né? E 2 equatorianos. Um era o Deportivo Cuenca, o outro era o El Nacional. O Corinthians... Mas o Elo Nacional não está no caminho do Corinthians. Não é ele, o segundo? Não. Não. Coloca aí a tela ali. O El Nacional Nacional está no outro cruzamento. Tá no cruzamento de cima. E esse que está com o Barcelona ou
Aí não é o Nacional. Coloca pra gente aí de novo. Põe aí, Leão, a segunda parte Do chaveamento. Ali. do chaveamento, O por Nacional favor. tá no cruzamento acima do Corinthians. Ele tá na parte Provável de cima. adversário é o Barcelona de Guayaquil, que aí sim é um adversário de maior peso dentro do cenário do futebol sul-americano, né? A gente falou aqui ontem sobre ele, sobre um adversário que de 2017 para cá chegou 2 vezes à semifinal. Olha aí, prof. É o El Nacional. El Nacional. Ou é o representante da Bolívia contra o Sim, Nacional. o e professor tá vencedor. certo. O professor tá certo. Perdão, prof. Porque o clube É que um vem outro. da primeira fase. Também é do Equador, certo? Se passar da primeira fase, Nos Isso. enganamos, professor. e se Frente ao passar do Barcelona do Isso. Equador... Não, Barcelona. é isso. Não é isso. Se passar pelo... Olha só, a gente tem ali o duelo entre um representante da Bolívia ainda não definido na fase primeira. Isso. Isso. E é o Nacional do Equador. O vencedor desse Pega vai o para a Barcelona. segunda fase enfrentar o Barcelona. É exatamente Isso. o que eu falei. Aí um desses dois enfrenta o Corinthians. Isso. Exatamente. Então o Corinthians Aí, pode pegar. Ou a Universidade Central da Venezuela. Isso. O El Nacional vai jogar uma fase anterior. Sim. Isso. Então, se venceu, o El Nacional precisa vencer a fase anterior, vencer o Barcelona do Equador e aí sim, numa Isso. possível terceira Exatamente. fase, Isso. jogaria contra o Corinthians. Corinthians caso- tem Confundindo três. com outro nacional que está do outro lado lá. Se passar pela Universidade da Venezuela, o Corinthians pega ou um de 2 equatorianos ou um boliviano. Não é isso? Isso. É isso aí. Perfeito. Foi o grupo do São Paulo, né? O Barcelona de Guayaquil nessa temporada, terceiro lugar lá com Tadieres e São Paulo. Foi um jogo chatinho no Morumbi, né? Um 0-0 ali que até o Zubeldia depois falou. Barcelona é o maior clube do Equador, em termos de torcida, de história. Tem um estádio maravilhoso lá, onde foi a final, em 2022, Flamengo e Atlético Paranaense. Não vive o seu melhor momento, teve um ano muito turbulento no aspecto político, com questões ali de eleição, que foi para a justiça, Tudo. participação de políticos nessa eleição. O atual presidente é irmão do governador do estado lá, onde fica Guayaquil, de Guaias, e terminou o ano abaixo do que se espera, dentro do que é o conceito do futebol equatoriano. O Barcelona é para brigar pelo título, ele não brigou pelo título, afinal foi entre Independente Del Valle e LDU, que são times também fortes lá, e ele ficou ali em terceiro lugar na classificação geral, somando a temporada inteira, o que é abaixo. Trocou de técnico, o atual treinador confirmado essa semana é o ex-interino. Eles tinham trocado de técnico várias vezes, terminou o ano com um interino, que é o segundo Alejandro Castillo. E aí falavam que ele não ia ficar, mas essa semana o Barcelona divulgou um vídeo confirmando a permanência do segundo Castillo como técnico para o início da temporada. Então, necessariamente, nessa fase preliminar, acho que ele não cai até lá. Ele vai ser o técnico do Barcelona, um ex-volante, né? Jogador de meio campo. Ainda muito jovem, o Castillo como técnico do Barcelona. É um time que sempre procura jogar bola, professor. A tradição lá não é de time daqueles que vão jogar no contra-ataque, ficar todo trancado lá atrás, não. É um time que gosta de jogar bola. E durante essa temporada, o Barcelona de Guayaquil perdeu um jogador que era uma das suas figuras assim mais marcantes. A gente olhava para o Barcelona de Guayaquil e via o Damián Dias, né? Aquele argentino, jogava com a camisa 10 no meio de campo e tal. O atual presidente resolveu dispensá-lo no meio do ano. Então o Damián Dias não faz mais parte do Barcelona de Guayaquil. Acabou a era da Damián Dias. E o Barcelona é o time que mais recentemente tem chegado em semifinal com brasileiros, né? Já vitimou muitos brasileiros no caminho aí. Pera, significa então que o Corinthians já está na terceira fase, prof? Não. Não? Como diz o Prates, tem que jogar, que né? respeitar, tem que jogar. Tem que respeitar o... Eu não sei nem o nome do time. Universidade Central da Venezuela. Universidade Central da Venezuela. Tem que respeitar. Tem que respeitar para poder golear. Inclusive, Goleia a com goleada respeito. começa com respeito. Goleia com respeito. Porque senão não vira goleada, vira palhaçada. Então É. tem que entrar sério. Eu acho que é importante. A gente já falou isso aqui ontem, mas é importante a gente destacar que os times brasileiros são favoritos na Libertadores. São favoritos ao título da Libertadores e são favoritos nessa fase preliminar. Ponto. Esse é o ponto inicial. A partir daí, a gente vai tentar entender que adversários são esses. Porque pode ser que você tropece num adversário desse. É da vida, é do futebol, é do jogo. Nesse time da Venezuela? Eu acho pouquíssimo provável. Mas a gente está falando do Barcelona de Guayaquil. A gente já pulou para a segunda fase pensando nisso. Como do outro lado também, lá, o time do Bahia vai pegar os Strongest. O último jogo dos Strongest quarta-feira foi 8-0. Ele ganhou de 8-0, jogando na altitude.
Claro que é um adversário muito mais fraco do que o Bahia, mas é um time que está terminando o ano, ele não foi campeão, mas disputando o título ali ponto a ponto com o Bolívar. O Bolívar foi campeão na quarta-feira, mas ele, Strongest, mostrou, estou vivo aqui, se você tropeçar aí, eu estou fazendo 8-0. Então essa é uma questão. Ainda tem mais uma rodada, mas o título já está definido. Quanto à Universidade Central da Venezuela, a gente que acompanha futebol sul-americano, quase todos os times da Venezuela jogam no estádio da UCV, que é em Caracas. Aquele tradicional estádio de Caracas. Então você vai enfrentar o La Guaira, ele joga lá. Vai enfrentar o Caracas, ele joga lá. Vai enfrentar qualquer time, quase todos eles jogam no estádio olímpico da UCV, que é a Universidade Central da Venezuela, que é esse clube. Esse clube foi fundado, é um dos mais antigos do país. Vamos colocar uma tela, o Eugênio fala em cima da coloca. tela? Eu confesso que eu não conheço o time. Não é do normal que seu não tempo. conheço. Esse não é do seu tempo. Esse clube é fundado em 1950 ali, ó. Aí, Eugênio, vai lá, ó. Em Caracas. Ele foi campeão na era do futebol amador na Venezuela, lá atrás, 51. E tem uma trajetória agora. Ficou muito tempo na segunda divisão. Ficou décadas na segunda divisão, voltou recentemente ali, ó. Disputa a primeira divisão desde 21. Voltou em 21 e tá ali jogando. Esse ano conseguiu uma campanha regular ao longo da temporada. Tanto que essa é a última vaga da Venezuela. Tá? Você tem Deportivo Táchira, Carabobo, e a última vaga da Venezuela é da UCV, que fez uma campanha regular e conseguiu essa classificação para a Libertadores. Portanto, é um clube de Caracas, é um clube dono do estádio, onde todos os outros jogam, e que vai tentar fazer ali um papel bonito. Estava dando uma olhada sobre esse time. O time tem 2 jogadores de frente que são muito interessantes. Um deles foi o artilheiro do campeonato venezuelano, Juan Camilo Zapata, que joga com a 8. Ele vem da direita chegando. E tem um centroavante, os 2 estão confirmados para o ano que vem, Charles Ortiz. Tá vendo? Que é meio louro e tal. O Eles técnico é têm o o Daniel artilheiro da Sasso. Venezuela e o Corinthians artilheiro do brasileiro. Precisa ficar de olho para não levar uma sapatada, Matheus. Mas o Corinthians é muito favorito, tá, gente? Sim. Qualquer time da Venezuela que você pegue, Sim. a Venezuela é o país com o pior índice de rendimento em Libertadores. Abaixo dos bolivianos. Os bolivianos têm a vantagem de atuarem lá na altitude, e isso dificulta muito os que vão atuar por lá. A Venezuela não tem altitude, tem no máximo calor. Então, qualquer time da Venezuela que você pegue, em teoria, ele é mais fraco que o time do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, obviamente, e por aí vai. São times, lá o futebol não é tão desenvolvido como em outros lugares, embora a Venezuela, nos últimos tempos, tenha revelado alguns bons jogadores de futebol. Claro que favoritos, Corinthians e Bahia são, mas ambos terão dificuldade em algum momento. O Corinthians no segundo jogo, o Bahia já de cara no primeiro. E depois, talvez, um caminho mais fácil no segundo. O Corinthians tem uma vantagem pelo ranking da Conmebol. Ele é uma vantagem do nosso ponto de vista, né? O Abel não acha isso, por exemplo. Mas ele decide a segunda em casa. Pelo ranking da Conmebol, ele só contra o Boca ele não decidiria em casa. Eu acho isso uma vantagem no Nesse mata-mata. momento o Bahia também, né? Eu prefiro decidir em casa. E para o Bahia a situação é você trazer um resultado aceitável para aí sim dentro de casa decidir essa vaga, porque o The Strongest ele faz valer muito a altitude, né? É lá que ele busca o desempenho máximo, falando de gols, falando de diferença do marcador, e aí tem dificuldades. A gente lembra, ano passado, o Grêmio consegue golear no último jogo da fase de grupos dentro de casa. Perde lá, né, naquele momento que o Renato ainda estava poupando os jogadores, pensando no campeonato estadual ainda. Então, lá na altitude, ele poupa os jogadores, o Grêmio perde, mas para finalizar a fase de grupos, o Grêmio goleia dentro de casa, o The Strongest 4-0. Então, para o Bahia, a situação é planejar muito esse jogo da ida. Como você vai, de fato, conseguir ali trazer um resultado que você ainda... Uma derrota por apenas um gol de diferença, um empate, enfim, vitória é pensar muito, mas você projetar esse jogo de ida para, na volta, você ter um pouco mais de tranquilidade para decidir. É a história de sempre, né, Mari? Contra time boliviano. Se você faz a primeira em casa, você tem que abrir boa vantagem para ir tranquilo. Se você faz a primeira fora, você tem que voltar vivo. Né? Pelo menos, perde pela diferença de um gol com aquela bola que a altitude dizia, o chute de fora da área. E quantas vezes a gente já viu essa história, né? Mas nunca são favas contadas, principalmente no caso do Bahia, né? O Strongest melhorou muito nas últimas
nas últimas participações. Em casa continuou forte, fora evoluiu também, conseguiu resultados melhores do que vinha conseguindo. Enfim, eu acho que a ordem é inversa. Se o corintiano respira um pouco mais aliviado na primeira, o torcedor do Bahia tem que passar por esse desafio para respirar um pouco mais aliviado na segunda. Vamos dar uma olhada então numa tela com números do The Strongest. O professor está falando aí sobre o adversário do Bahia. O professor na temporada, tá? Quase 50 jogos, 30 vitórias, aproveitamento de 66%, 93 gols marcados e 58 gols sofridos. Não só essa derrota para o Grêmio, depois foi goleado pelo Peñarol. Não, É tão... A questão do Strongest Tão perigoso é assim, o gente? jogo na altitude. Que você provavelmente vai perder. Calma. Normalmente acontece isso. Não, Calma. normalmente acontece isso. Você joga na altitude contra eles, pode fazer um levantamento aí. Foram poucos os brasileiros que ganharam lá em La Paz. Os que ganharam, mas foram poucos. A gente precisa entender que o Bahia está voltando a uma Libertadores depois de 3 décadas. Então ele não está acostumado com essa situação, com esse ambiente de jogo. Vai ter que passar por um entendimento do que é esse jogo na altitude. E mesmo os que vão preparados, que já estão acostumados a jogar regularmente lá, sabem da dificuldade. Não só contra os Strongest, como também contra o Bolívar. Mais recentemente, agora esse ano não vai jogar, mas tem jogado o Always Red, que joga lá a 4.000 metros em El Alto. É um jogo difícil, a gente sabe como é, não pela qualidade técnica das equipes. Porque você também, né? Porque são times que tecnicamente evoluíram, como disse o professor, nos últimos anos. Os dois times de La Paz chegaram às oitavas de final na última Libertadores. Isso é algo a se perceber, que eles têm conseguido ser mais competitivos. Mas é natural que, jogando em Salvador, o Bahia vença a partida também. A questão é como é que você vai administrar esse resultado. Tentar lá um empate ou perder por um golzinho só, para poder, jogando em casa, buscar forças de se classificar. Eu acho que é bem viável, é bem possível. Vamos ver como é que vai ser a janela do Bahia também, né? Quem é que vai chegar, quem é que não vai chegar. Mas é um adversário bem mais difícil na primeira fase do que o Corinthians vai pegar. O Bahia... Se pegasse na minha lista de mais fáceis e mais difíceis, o Bahia pegou o mais difícil e o Corinthians pegou o mais fácil. O Corinthians é o mais fácil, exatamente, os dois extremos. E o Bahia, como instituição, pode não estar preparado, realmente não está preparado para Libertadores. Não que não esteja preparado, mas não está acostumado com Libertadores. Mas o técnico do Bahia é um dos caras que mais entende de Libertadores no Brasil. E de altitude, de todos esses desafios. Então, com certeza, no ranking, acho que só o Fábio tem mais jogos do que o Rogério, entre os brasileiros. Então, o Rogério está muito ligado para isso. Eu acho que os reforços vão passar por aí. Talvez pensar em gente mais cascuda nesse aspecto, né? Gente com rodagem internacional, com uma capacidade de administrar essa situação, que já se põe logo de cara. O Bahia já tem aí uma situação que é uma das situações chave para conquista de Libertadores, para sobrevivência em Libertadores. A questão da altitude, a questão de como trabalhar com isso. Né? Porque nem sempre são favas contadas, viu, Mário? O Always Ready, que é da Bolívia, passou por 2 competições internacionais aí, sem perder para Corinthians e sem perder para Internacional. Tanto lá quanto aqui. Só 2 exemplos de gente que teve dificuldade com o time boliviano. E o Bahia, ele tem o exemplo de outro time do Nordeste que mostra que é assim, chegando, que você vai acostumando com a competição, que é o caso do Fortaleza, né? Jogando, né? Fortaleza, ele mirou esse objetivo de sempre estar, fazer o possível para sempre estar nessas competições sul-americanas e bater o final já, enfim. Agora, pensando no jogo mesmo, de estratégia e como se comportar na altitude, o Bahia é um time muito técnico, né? Principalmente do meio para frente ali, jogadores que gostam dessa troca, de valorizar a posse entre eles, enfim, essa aproximação. Eu acho que passa muito por isso também, né? O time que é acostumado a jogar no contra-ataque, que precisa desse campo, dessa velocidade, sofre muito na altitude. Assim, não tem como você sustentar uma partida em altitude, 90 minutos, com uma estratégia de jogo dessa maneira. Então, isso vai ser interessante também da gente acompanhar do Bahia. É um contexto completamente diferente, né? O contexto é outro, você não vai conseguir correr. Isso. O Sumano está aqui, você transmitiu os jogos, né, das oitavas ano passado entre Peñarol e Strongest. O Peñarol jogando o primeiro jogo em casa
Fez 4-0 com uma pressão gigantesca. Foi para cima, massacrou. Pra ser 6 ou 7. No segundo jogo, Não deu. não passou do meio de campo. Claro, administrou. Até porque tinha a vantagem, perdeu de 1-0. Mas o que é? O que importa é que é classificar, não tem que fazer graça. E aceitou a derrota de 1-0 com tranquilidade, porque tinha a vantagem. A questão do Bahia é que a primeira é lá. Então você não sabe qual o resultado que você vai conseguir fazer em casa. Então precisa tentar trazer um resultado o mais tranquilo possível para chegar em Salvador. E aí, com o apoio da torcida, imagino que a torcida do Bahia vai lotar a Fonte Nova para empurrar o time e conseguir a classificação. Por isso que fica a impressão de que a Libertadores, assim, o clima de Libertadores, vai começar antes para o Bahia do que para o Corinthians. Nesse aspecto, talvez o Corinthians tenha ganho um pouco mais de tempo para aquecer os motores, para esquentar os tamborins. Como que vai chamar? Aerobar? Será? Os torcedores vão levar o time no aeroporto, vai ter tem toda que fazer aquela festa. uma preparação forte, né, para esse primeiro confronto. Eu falava, professor, dessa questão das fases, porque é claro que todos querem chegar à fase de grupos da Libertadores. Mas importante também para clubes que sempre falam em orçamento, em planos, você pelo menos se classificar para a Sul-Americana, são 6 datas garantidas jogando a Sul-Americana, né? E a terceira fase, né? Que é a terceira fase. Então, nesse cenário, o Corinthians, assim, até pelo que vocês estão falando, está mais próximo disso, porque o Bahia pega um adversário já mais complicado na primeira, que, como dissemos, caindo no primeiro confronto, que é a segunda fase, né? Mas a primeira para os brasileiros, você não vai para nada. Sem nada. Você fica sem nada. Né? Você arrisca tudo. Ou você passa, ou você está desclassificado. Entendeu? A você, meu muito obrigado. Até o ano que vem. Tchau. Dói, né? Dói muito. Dói no bolso também, Dói muito. inclusive. Porque ou você quer a glória eterna, ou você quer a grande conquista. Você fica Não sem é? nada, né? Ainda sobre o Bahia, que vai jogar na altitude lá, né? Uma das coisas que funciona muito na altitude é o chute de fora da área, né? Os caras tentam o tempo inteiro. Então o Bahia precisa de um goleiro que entenda isso, né? Um dos problemas que a gente tem alertado do Bahia aqui é a questão do goleiro. Goleiro que entenda a velocidade da bola, quando a bola quica, como ela vai mudar de direção. Lembrar que o Strongest, informar para quem não sabe, que o Strongest também está perdendo seu goleiro. O Vizcarra, que é o goleiro do Strongest, que é da seleção boliviana, está sendo negociado por Aliança Lima. Eles devem contratar o goleiro do Oriente Petroleiro, o Torres. Não sei se vai dar certo ou não. O Ismael Rescalvo, o espanhol, é o técnico do Strongest. Ele já rodou por vários clubes aqui da América do Sul, Emelec, Envigado na Colômbia e tal. Tinha saído, voltou. E lá na frente tem o Henrique Triveri, um argentino que gosta de fazer gol em time brasileiro, embora já esteja um pouco mais com a idade um pouco mais avançada. E tem um que está surgindo lá, um atacante deles lá, boliviano, Bruno Miranda, que é um dos artilheiros do time. E tem um camisa 10 que é colombiano, o Michael Ortega, que é um jogador que organiza a equipe ali a partir do meio de campo. Não foi no confronto contra o Peñarol, eu estive ao lado do Biratã, a gente falava ontem, o técnico do The Strongest teve que ir acompanhar o nascimento de uma neta, se eu não me engano, e o irmão gêmeo dele, que está na comissão técnica, Sim. acabou comandando o clube. Ninguém percebeu. Eu fui sincero na transmissão, eu falei, eu sei da informação agora, se aparecer ele ou o irmão, meu amigo... É tudo igual. Assim, Que nem os irmãos Esqueloto, né? os dois são muito parecidos, mas é isso, né? Os irmãos são irmãos gêmeos que comandam o time. Rapaziada, é isso aí, vai começar a Libertadores. Vai começar a Libertadores, a gente já vai começar o ano já disputando mata-mata de Libertadores, buscando vaga para a próxima fase, para tentar sim alcançar a fase de grupo. O Corinthians, cara, na minha opinião, deu sorte no primeiro confronto ali, é que nem eles falaram, já vai dar uma tranquilidade um pouco maior esse primeiro confronto contra um venezuelano que eu particularmente nunca vi jogar Libertadores, né? Não conheci esse time do Universidade Central. Isso vai dar uma tranquilidade pro time, pro time engrenar, pegar, ficar bem ali fisicamente. Então, cara, é muito importante esse sorteio, a gente deu sorte realmente para se preparar para o próximo confronto, que é contra o Barcelona de Guayaquil, que é lá no Equador. Barcelona já é um time experiente de Libertadores, tal. Aí sim, aí vai ser pegado.
aí o time já tem que estar redondinho. Eu acredito que o Corinthians passe, mas tem que estar redondo, tem que estar jogando o mesmo futebol que terminou jogando esse ano, para poder chegar firme e impor respeito contra o Barcelona de Guayaquil. Já o Bahia deu azar. O Bahia pegou o Strongets, vai jogar na altitude. Se começar a temporada mal, o Bahia corre o risco de sair. Nesse ponto, o Corinthians deu sorte de não pegar o Strongets, não ter que ir pra altitude, não correr risco de, sabe, dar uma zebra contra esse time aí, que esse time aí na altitude lá, meu Deus do céu, cara, é chato demais. Então, graças a Deus, pegamos um venezuelano aí e a gente vai ter uma tranquilidade maior, rapaziada. E aí, vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o caminho do Corinthians tá fácil? Que dá pra chegar na fase de grupo sem maiores preocupações? Comenta aqui embaixo, deixa o like, beleza, rapaziada? Se inscreve no canal pra dar uma força, beleza? E é isso, fiel. Valeu, falou, é nóis.